meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 25 de fevereiro, sábado, iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesse dia 25 de fevereiro, o sábado depois das cinzas, nós temos esse evangelho segundo Lucas, que nos faz refletir bem. Mas para que isso aconteça, nós precisamos primeiramente entender sobre a quaresma. Como já foi dito anteriormente, a quaresma é um tempo de conversão, ou seja, é um tempo de voltar-se a Deus. E nas leituras do tempo da quaresma, a gente vai perceber que elas nos encaminham a uma verdadeira conversão. Assim como aconteceu com Levi no evangelho de hoje, não é verdade? Levi, ele era um pecador público. Por que ele era um pecador público? Porque ele era um cobrador de impostos. Na época de Jesus, os cobradores de impostos tinham uma fama muito ruim, de passar a perna nos outros, cobrar mais do que precisava, cobrar mais do que devia, Ou seja, eles eram pessoas trapaceiras, pessoas que utilizavam da esperteza para poder passar as pessoas para trás. E Jesus, então, vendo Levi ali na coletoria de impostos, quem que é Levi? Levi é o evangelista Mateus, São Mateus, também dito como Levi. Então, Jesus vê Levi ali na coletoria de impostos e chama, É o que nos diz aqui no início. Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. E Jesus disse-lhe: segue-me. O que Levi faz? Deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Ou seja, após esse chamado de Jesus, ele prontamente se levanta e segue. E ele não só segue Jesus, mas ele chama-o para a casa dele. Ele chama Jesus para sua casa, para fazer uma refeição ali. E junto com ele, outros cobradores de impostos estavam sentados com Jesus à mesa. Ou seja, Jesus estava cercado ali de pessoas que não tinham uma boa fama, de pessoas que eram tidas como pecadores. Levi, então, de pecador, ele passa a ser discípulo e leva com ele também algumas pessoas. E isso incomodou muito os fariseus, os mestres da lei, que murmuravam e diziam: nossa, mas por que Jesus está comendo com pecadores? Isso é um absurdo. E Jesus dá uma resposta muito sábia. Olha o que ele diz, versículo 31. Então Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Se nós estamos doentes pelo nosso pecado, se nós estamos acometidos por esse mal, que é o pecado, que todos nós temos, nós necessitamos sim de Jesus Cristo. E muitas vezes nós não temos atitude como Levi,
de levantar e seguir Jesus Cristo, mas muitas vezes nossas atitudes é como dos fariseus e dos mestres da lei, que fica apontando o dedo para pessoas que estão buscando Jesus, né? Pessoas que estão buscando se converter, né? Muitas vezes nós temos atitudes de pessoas que não converte e não quer que os outros se convertam também, né? Infelizmente. Então Jesus nos diz aqui: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Se hoje, né, nós ouvimos essa voz de Jesus e nos colocamos a segui-lo, que bom, né? Porque se nós temos Jesus é porque nós precisamos. Deus não mandou Jesus à toa, né? Ele mandou olhando para a nossa miséria, olhando para os nossos males, para os nossos erros, para os nossos pecados. Então, meus irmãos, a Quaresma é um tempo de conversão. É um tempo de fazer assim como Levi, deixar o pecado para trás e seguir verdadeiramente a Jesus. É importante, né, ouvir a palavra do Senhor, ouvir esse chamado de Jesus e segui-lo de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa vida. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Um ótimo sábado a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.